Olá, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje vamos falar a respeito de uma pergunta muito comum no consultório de neurologia cognitiva. Devemos contar ou não para o paciente o diagnóstico da doença de Alzheimer? Essa é uma pergunta muito frequente e eu quero destrinchar um pouco sobre esse tema. Começando que antes da gente contar, antes da gente pensar assim, devo contar ou não, a gente precisa primeiro saber de algumas coisas. Primeira coisa é entender qual é a fase da demência. O paciente está numa fase inicial, ele está numa fase mais precoce, em que ele mantém ainda os outros domínios cognitivos intactos. Qual o grau de perda de memória? Qual é a fase da perda cognitiva? É numa fase leve? É numa fase já demência precoce? Ou o paciente está numa fase moderada, avançada, em que ele já não consegue mais reter informações novas? Outra coisa é qual é o conhecimento geral sobre a doença? Qual é o conhecimento geral sobre a doença de Alzheimer? O que o paciente entende quando se fala em Alzheimer? Qual é o modelo de Alzheimer que ele tem? Isso é muito importante porque muita gente pensa no Alzheimer somente nos seus aspectos mais negativos e tem lembranças ou tiveram contato com os casos mais avançados e só se lembram dessa imagem muito depreciativa sobre o Alzheimer, e muitas vezes o paciente logo vai associar o Alzheimer com estar incapaz numa casa de repouso e sem capacidade nenhuma. E a gente precisa destrinchar, educar sobre a doença antes de dar o diagnóstico. Então eu quero saber o que essa pessoa pensa sobre esse possível diagnóstico. Outra questão é como está a estrutura psicológica do paciente naquele momento, para você saber o melhor momento de intervir, para você programar o melhor momento, certo? Então, às vezes, estamos numa fase depressiva, o paciente está passando por uma fase mais de problemas psicológicos mais intensos e, às vezes, é melhor tratar, pedir um acompanhamento psicológico, fazer uma intervenção, né, para depois proceder com o diagnóstico. Qual que é o suporte familiar e social deste paciente? Então, quando você vai dar o diagnóstico, você quer saber, a família está presente para educar, para tirar as dúvidas, para reforçar conceitos que você trabalhou ao longo das suas consultas e do seu acompanhamento. Então, você tem que identificar o melhor momento. O paciente, às vezes, sozinho, o paciente sem uma estrutura familiar, sem um acompanhante, que vai garantir que ele entendeu, que vai garantir que a informação foi passada de forma correta, certo? Isso é importante. Até porque, qual que é o conhecimento da família sobre o quadro do paciente e qual que é o conhecimento da família sobre a doença? Porque esse envolvimento vai ser importante. E talvez a gente tenha que educar a família, educar os acompanhantes antes do diagnóstico. E por último, o grau de percepção do paciente, ou seja, quanto que o paciente percebe das dificuldades cognitivas, quanto ele percebe do esquecimento, quanto que ele percebe que ele está tendo dificuldade. Isso também é importante. Então, uma resposta simples é sim, devemos contar para os pacientes sobre o seu diagnóstico. É direito dele saber. Saber sobre o diagnóstico possibilita uma série de coisas, como a estruturação, a programação da vida dessa pessoa, um melhor aproveitamento do tempo e principalmente do tempo em que essa pessoa está cognitivamente bem, ou numa fase mais leve, ou com a memória ainda não gravemente comprometida. Quando você conta sobre o diagnóstico, esse paciente pode engajar mais com o tratamento.
ele pode se questionar, por que eu estou tomando 3 comprimidos por dia, 4 comprimidos, se eu não tenho uma doença, se eu não tenho um diagnóstico formal? Como você faz com que o indivíduo engaje no tratamento, principalmente nas fases mais iniciais, se ele não entendeu o diagnóstico, se ele não entendeu por que ele está tomando a medicação? Além disso, discutir abertamente sobre o que é esperado para os próximos anos. Nas fases iniciais, a gente quer respeitar a autonomia, os desejos, quais são os valores que esse paciente coloca no seu cuidado. Ele pode delimitar como ele quer ser cuidado quando a doença avançar. Ele pode deixar claro para a família, para seus acompanhantes, quem que ele quer que cuide, como ele quer ser cuidado, como ele quer passar por as diferentes fases da doença. No entanto, independente de você contar ou não sobre o diagnóstico, é a função do profissional de saúde sempre educar, sempre educar. É mais importante do que dar o nome da doença, é você educar sobre do que se trata a doença, o que ela causa, como ela evolui, quais são as expectativas. E aqui está o erro. Eu vejo muitos casos de pessoas que receberam, por exemplo, diagnóstico de Alzheimer, mas sem uma educação sobre o quadro, sem explicação sobre a causa da doença, como ela evolui, quais são as expectativas. A pessoa passou no médico e fala, o médico lá, corrido, às vezes numa consulta, às vezes não muito com tempo adequado, e só chutou aquele diagnóstico para a pessoa, sem ter dado uma informação adequada. Então, muitas vezes, você não precisa até ficar citando o nome Alzheimer, pela carga que o nome da doença traz, mas você tem que informar o que é a doença, o que ela causa, como ela evolui. Isso é mais importante do que só o nome. Dar o diagnóstico também, ele pode ser prejudicial se não for feito corretamente. Então, a questão aqui não é se nós devemos ou não contar, mas como nós devemos contar, o que nós devemos contar. E para mim, eu tenho bem claro que não é contar, não é falar, não é escrever o nome da doença, é educar sobre a doença. Essa é a chave. Então, dar o diagnóstico, ele não é um ato simples, não é um simples ato, não é só olha, aqui está o diagnóstico, tchau. Né? Não é você ir num fast food em que você recebe um diagnóstico, né? Isso o robô faz, uma máquina faz, o computador faz. O dar o diagnóstico precisa de vínculo profissional, precisa de um acompanhamento, precisa de educação, precisa de tempo, de espaço, para que a pessoa possa tirar as dúvidas. Então, contar o diagnóstico, ele é um processo que envolve educação sobre a doença, sobre a condição. Ok? Então, muitas vezes, isso é feito não numa consulta, mas num acompanhamento. Na primeira consulta, às vezes você vai tirar história, pedir exames, fazer um exame detalhado, vai pedir mais informações da família e já dá, às vezes você já pode dar suspeito. Olha, tudo está indicando que talvez a gente está caminhando para um quadro que vai fechar uma demência. A gente pode estar caminhando para tal suspeita. Na outra consulta, ver se reforça, se as informações reforçam aquela suspeita ou não. E ao longo do acompanhamento e trazendo essas informações. Não precisa de pressa, não precisa ser apressado. Não pode ser um ato simples e sem um embasamento. É isso. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal e até a próxima.